Aí ele abriu, assim, viu, e aí ele começou a comemorar, e aí eu fiquei: "Ah, então Agora acho que foi fala. tudo certo, agora deixa eu ver". Eu vi o 7,5, eu não acreditei, não acreditei. Eu achava que se eu tivesse conseguido a nota, eu teria tirado 7. Então eu fiquei, assim, muito, muito feliz. Conseguir passar com uma no em pouco tempo e com uma nota, acima do que eu precisava e conseguir a faixa preta, me fez eu me ver como uma pessoa que é capaz. Se eu persistir, eu consigo alcançar os meus objetivos. Foi muito importante não só para aplicação no meu mestrado, Uhum. mas também para minha vida pessoal, que foi uma conquista difícil, Sim. que eu estava com medo e que foi muito melhor do que eu imaginava, do que eu esperava. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas que atingiram a nota no teste do IELTS utilizando as técnicas que eu ensino no programa. Hoje eu estou aqui com a Rebeca Bertelot para a gente poder bater um papo sobre a preparação dela. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada. Muito bem. Para a gente começar aqui, já o início da conversa, duas perguntas para você. Primeira, passou no seu teste do IELTS, conseguiu sua nota? Consegui minha nota, consegui Muito. até mais. Olha só, muito bem. Fala aí, qual foi a sua maior nota no teste? A maior nota foi 8,5 no 8,5. Olha, reading. qualificadíssima com faixa preta da Blime English. Muito bem. Vamos bater um papo aqui hoje sobre a sua preparação, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Para a gente Com começar certeza. aqui, Rebeca, conta um pouquinho de você aí, de onde você é, o que que você faz, onde você mora. Então, eu sou do Rio, mas atualmente eu me mudei para França, porque eu pretendo fazer um mestrado, para Uhum. isso que eu estava estudando para o IELTS. E eu Você vai fazer trabalho como mestrado de quê? advogada, então Ah, o você falou de trabalho advogada. vai Aham. ser vai ser na área do direito, Que vai bacana. ser mais, business law, mais ou menos a especialidade. Uhum. E eu precisava do IELTS, porque o mestrado vai ser em inglês, como é uma coisa mais internacional, mesmo sendo na França, vai ser ensinado em inglês. Curioso isso, E né? pois é, e Curioso. eles pediram, o teste, poderia ser qualquer dos testes de proficiência em inglês, Uhum. e aí foi assim que começou a minha jornada com o Bacana, IELTS. que bacana. Se você que está Uhum. assistindo aí, tá assim: "Mas como que um teste em inglês para a França?", eu te falo aqui, ó, é curioso mesmo, né, como que você vai fazer um mestrado na Sim, França e eles exigem um teste de proficiência em inglês. Por quê? O teste do IELTS, você que está assistindo, se não sabe, se não for o mais, ele é um dos mais versáteis testes do mundo, porque ele é aceito em mais de 11.000 instituições. Você sabia disso, Rebeca? não sabia. Mais de 11.000 instituições aceitam o teste do IELTS, mais de 160 Uhum. países. É incrível mesmo como que ele é versátil. Então, por isso que às vezes você vai Sim, fazer um mestrado, um doutorado em um outro país, e eles vão te pedir o teste do IELTS, né, porque o sim, programa ali, todo o conteúdo vai ser passado em inglês. Muito sim. interessante. E aí, me fala aqui, como foi que você me conheceu? Como é que você Pelo chegou? Instagram. Hã. Instagram, nem sei como, eu acho que eu estava pesquisando o conteúdo do IELTS, aí apareceu lá o seu Ah. Instagram, e aí eu fiquei: "Ai, vamos ver aqui, esse cara aqui que tá prometendo muita coisa, Tá prometendo muito, parece bom, né? parece bom, vamos ver". E aí eu demorei, assim, algumas semanas, Uhum. porque foi ali no final época de final de ano, Ah. e eu demorei para entrar em contato, mas eu estava ali Uhum. vendo o Acompanhando. Instagram, acompanhando, Entendi, até que eu entendi. decidi Você lembra o que pegar que apareceu firme. primeiro pra você? Foi algum vídeo meu, alguma postagem? Você lembra o que que foi? Ai, foi alguma postagem, naquela Uhum. parte, nem sei, não sei mexer direito no Instagram, mas na parte da que você vai ali, tem umas postagens aleatórias de Ah, no pessoas que a gente não explorar conhece. ali, você No fica ali explorar, vendo. exatamente. Ah, bacana. E às vezes eu fico lá Foi também e vem ali. um monte de coisa, né, aleatória. Exatamente, foi ali. Que bacana, que bacana. E é. E me fala aqui, como é que era o seu inglês nessa época? Você acha que você já tinha um inglês, assim, avançado? Como é que era a sua história com o inglês? Então, eu achava que o meu inglês era intermediário, assim, Uhum, pré-avançado, e até por isso que eu não me preocupei muito com a prova de início. Já tem uns uhum, meses que eu uhum, antes de começar a estudar mesmo, que eu estava planejando fazer, e eu ia adiando, porque eu pensei: "Ah, daqui a pouco eu faço, não uhum. preciso ter tanta Uhum. pressa".
e não estudei, fui indo, porque eu achava que o meu inglês já garantia. Uhum. E quando eu fui começar a fazer algumas questões para conhecer mais a prova, Simulado. aí eu fiquei preocupada. Aí Eu fiquei: "Não é bateu possível". o nervosismo, né? Eu fiquei: "Não é possível, acho que o meu inglês não é tão bom É assim. aquele momento que você duvida: "Será que eu sou Será que eu mesmo?" sei falar inglês mesmo? Eu tô achando que não". Mas isso é tão curioso, porque, assim, é o que eu falo todo dia, né, com o pessoal, o teste do IELTS, ele não é só um teste que está testando o seu inglês, ele está Sim, testando a sua capacidade de resolver aquele teste, é diferente. É um teste exatamente. sobre o teste, né. Então, se você não tem ali o domínio das técnicas, não sabe o que que eles estão esperando, como é que você vai entregar o que eles querem? E aí a gente cai na armadilha de falar: "Não, eu sei inglês, eu vou lá e vou fazer". Você vai lá e vai fazer, só que você não vai Ela ter não a vai nota que você vai conseguir. querer, né. Tanto é que É. quando a gente olha para, não sei se você sabia disso, a gente olha para as estatísticas oficiais do teste do IELTS, todo mundo, se você estiver assistindo que aí lá, tá duvidando de mim, vai lá, digita assim, ó, IELTS Statistics, aí tem um site só de estatísticas dele. Um nativo, quando faz o teste, a média do nativo é 6,7, 6,9. Você sabia disso? Não sabia, nem sabia que tinha Nativo. essa estatística. Então, assim, não dá pra gente falar que um nativo não sabe inglês. Ele é nativo. É, Mas se ele não sabe resolver o teste, essa que é a sim. grande sacada, né? Igual assim, ó, você pensa, você que fez direito, né? Eu também fiz direito. Você pega lá um vestibular, adianta você estudar só a matéria? Não adianta, Não. se você não treinar a prova, você não vai conseguir. É, Concurso, adianta você saber essa matéria? Claro que não, é ingenuidade você achar que sabendo a matéria você vai, né? Você tem que saber resolver a prova ali, isso é muito importante. O que que você acha nessa época aí, né? Antes de começar o treinamento, antes de entrar no programa, o que que mais te dava medo ou o que que mais te preocupava no seu inglês em relação à prova? então, definitivamente era o speaking e o writing. Uhum, O writing por causa do tempo, uhum. que eu até conseguia escrever em inglês, mas o tempo era muito curto para Prova, né? mim. É. E o speaking, eu ficava muito nervosa nos simulados, né, quando eu Uhum. comecei a ver uns vídeos, comecei a estudar para conhecer a prova vendo vídeo no YouTube dos testes, aí eu fiquei: "Meu Ah, Deus, aí, pô, não é possível". Aí eu acabou. ficava nervosa só de ver aquela situação ali que a Aham. pessoa estava inserida no teste. Definitivamente esses 2 era o que mais me Uhum, preocupava, uhum. antes de quando eu comecei a pesquisar sobre a prova, né. E isso faz total sentido, geralmente é no writing e no speaking que as pessoas têm mais dificuldade, por quê? O listening e o reading, eles são as habilidades receptivas, né, então você está recebendo conteúdo e é você com você ali decidindo. Agora, quando a gente vai para o writing e para o speaking, são as habilidades produtivas, você tem que criar conteúdo para o examinador, aí é diferente a conversa. E aí quando você entra ali, igual você falou, vai entrar no YouTube, vou ver, simulado speaking, sei lá o quê, acabou a É, sua vida. Acaba, você vai falar: "Meu Deus, eu não sei é nada, como é que eu vou fazer isso aqui?", né, porque você te dá muita ansiedade vendo aquele tipo de conteúdo, e é um é. conteúdo que simplesmente não te ajuda. Por quê? Você está vendo a performance de outra pessoa, sem conhecer o background dela, sem ver a correção dela, sem ver, entende? Você está pegando ali aleatório, né. E na redação, você Uhum. falou, é algo que o pessoal realmente tem muito medo, é porque você tem 60 minutos para escrever 2 textos, né, que não são pequenos, tem a estrutura correta, então isso é muito desafiador, igual você falou, você já sabia escrever em inglês, mas escrever dentro do tempo, isso era complicado. E eu lembro que você, no início lá, estava com essa dificuldade, né, de ajustar o tempo ali, Sim. então, assim, leva um tempo treinando as técnicas para a gente Hum, conseguir encaixar isso daí, né. Que bacana. E exatamente. falando das técnicas, como que foi para você o seu primeiro contato com as técnicas? Quando você entrou, você aprendeu as técnicas, como é que foi para você assimilar isso aí, e como que você acha que isso acabou te ajudando na hora da prova? Então, o primeiro contato, eu achei as técnicas maravilhosas, eu falei: "Nossa, isso vai me ajudar muito", porque eu Uhum. estava meio perdida, assim, em como resolver o teste. E aí eu fui fazendo os simulados e no início estava fluindo, eu estava ainda, assimilando as técnicas, aprendendo, e só que depois de um tempo eu comecei a não ver muita evolução. Uhum. Eu lembro que eu até conversei com você sobre isso, e aí eu fiquei meio frustrada, fiquei: "Ai meu Deus, não vou conseguir, não é pra Uhum. mim". Eh, e aí eu conversei com você, e aí você falou que precisava de volume de treino, volume de treino. Aí eu fiquei: "Ah, tudo bem, então não é só saber as técnicas, né, eu preciso
praticar, aplicar elas Uhum, muito. uhum, uhum, Eh, Depois da conversa que a gente teve, não sei como, não sei se eu acalmei, assim, minha mente, uhum. e eu vi uma evolução muito grande, principalmente no speaking não, no speaking também, mas no listening e no reading, que Uhum, acho que eu uhum. consegui aplicar muito bem as técnicas no meu teste, Sim, com folga, assim. Então, eu fui conseguindo ver uma evolução conforme eu ia fazendo os simulados, interessante. e isso me ajudou muito na hora do teste, porque Uhum. o reading eu consegui, assim, acabar 10 minutos antes Olha só. a a prova, e eu fiquei impressionada. E o listening também eu tive muita facilidade para Uhum, pegar as uhum. palavras também. Eh, e foi isso. E no speaking também, me ajudou muito, na hora, né, dos simulados As eu 3 ficava nervosa partes com o ali, né. tempo. Exatamente, mas, e as técnicas me ajudaram muito com falar, e ele toda hora me interrompia, toda hora me Aham, interrompia, aham. e eu ficava: "Nossa, que bom que ele tá me interrompendo, quer dizer que eu tô Tá conseguindo falando, fluir exatamente, exatamente. falando", é. E me ajudou muito também com isso. Que interessante. E isso é tão, legal ver você fazendo isso, porque eu falo assim, eu sempre fico procurando os padrões de comportamento nos faixas pretas, né. Todos eles têm algum padrão que é comum e tal, e aí você falando que teve aquele momento ali de duvidar de você mesmo, Hum, né, fala: "Ah, será que dá?" Você já sabia as técnicas, mas estava faltando o quê? Volume de treino. E eu falo isso, isso é tão real que gente, você que está assistindo, pensa aqui, você anda de bicicleta, provavelmente, né. Você deve andar, Rebeca, o pessoal que está assistindo. lembro. Você não aprendeu a andar de bicicleta de primeira, aprendeu? Não. Não mesmo. Você caiu, você teve que entender como que fazia para pedalar e segurar o guidão de uma vez, igual eu lá no jiu-jitsu, né, eu faço jiu-jitsu, para quem não sabe, eu vejo lá uma chave de braço. Ah, tá, entendi. Eu vou pegar aqui, assim, e fazer isso. Eu aprendi a técnica. Na hora que eu vou tentar fazer, aí é outra história. Por quê? Quanto tempo Exatamente. eu passei treinando aquilo? É isso é que é o tal do volume de treino. Então a gente aprende a técnica e aí você vai desenvolver o seu volume de treino com aquilo. Tanto é que no seu caso foi lá depois por 8,5, que é É. assim, é praticamente quase o máximo, que é 9. Absurdo. Uhum. Então, assim, isso é muito relevante. E ali no speaking, né, que você falou de ficar mais tranquila na hora de fazer o teste, é por isso, você sabe o que que você vai falar em cada parte do teste. Porque quando você não tem essa clareza, né, ah, na parte um eu tenho que responder assim, na 2 é assim e na 3 é assado. Você sabe que você não pode dar o mesmo tipo de resposta em cada uma, né? Sim. Então você já vai com mais tranquilidade. Isso é muito interessante ver, né? Eh, mas aí eu quero saber o seguinte: foi lá. Quanto tempo de preparação foi com você? Se não me Foi engano, deve 2 ter sido meses. isso, menos de uns 60 dias, né? Ou menos, mais ou É, menos. aproximadamente, talvez um pouco menos. Entendi. Que bacana, que bacana. E aí eu quero saber de você o seguinte: como que foi a sensação na hora que você recebeu o resultado e que Ah, você viu? Eu pergunto porque esse momento é muito bom. Eu lembro onde que eu estava quando eu recebi o meu resultado, então conta aí um pouquinho como é que foi. então, eu recebi um e-mail que o resultado tinha saído, antes Uhum. até do prazo que eles dão, então eu não estava esperando, né, aí eu Aham. vi e fiquei: "Nossa, não, eu não quero nem ver esse resultado". E aí, eu estava com meu namorado, e aí eu falei: "Ah, saiu, mas eu não vou ver agora, eu vou ver depois". Aham. Aí ele: "Não, não, deixa eu ver pra você". Aí ficou um drama, a gente estava no restaurante, e ficou um Nossa. drama, assim, pra ver o resultado. Ele falou: "Não, vou ver, eu não vou te falar, que agora eu fiquei muito curioso, vou ver e não vou te falar". Aí ele vi e eu estava esperando, assim, a gente não sei explicar, mas a gente nunca sabe exatamente como a gente foi, Sim, né. Eu sim. estava com a sensação de que eu tinha tirado um 6,5, que eu não Uhum. tinha conseguido ali a nota Sim. mínima. E aí ele abriu, assim, viu, e aí ele começou a comemorar, e aí eu fiquei: "Ah, então Agora foi fala. tudo certo, agora deixa eu ver". E aí eu vi o 7,5, eu não acreditei, não acreditei. Eu achava que se eu tivesse conseguido a nota, eu teria tirado 7. Uhum. Eh, então eu fiquei, assim, muito, muito feliz. Que bacana, é um momento muito bom, né, eu falo assim, e você não É, vai esquecer desse momento, você pode ter certeza, porque é algo que fica na sua cabeça, né, aquele momento ali sim, tipo: "Nossa, eu consegui", né, igual a gente estava conversando, antes, né, era o alívio que você tem de não alívio. precisar mais daquilo, né, isso É. é muito Nossa, é um forte. alívio enorme.
Uhum, uhum. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas para você agora aqui, que são perguntas Tá mais para bom, poder ajudar o pessoal que está assistindo a partir de tá. agora, tá? Ah, e aí me conta aqui, agora que já recebeu o resultado, como é que é? Já vai aplicar para o mestrado? Como é que é os procedimentos? O que que você já está fazendo? Já apliquei, Ah, já já apliquei. aplicou. Ainda eu tenho outras etapas no mestrado, uma prova do Uhum. mestrado mesmo, entrevista, mas estava faltando só a prova de inglês para Nossa. conseguir juntar na aplicação e enviar. Ah, que bacana. Vai dar certinho, vai dar certinho. Então, primeira coisa que eu quero saber, essa aqui é mais para mim, tá? É uma pergunta um Tá. pouco mais egoísta. Eu quero saber, assim, na sua opinião, o que que tem no UIC, né, que é o Ultimate IELTS Coaching, que para você foi a melhor coisa? É o quê? São as técnicas, é o treino que tem os simulados que a equipe de faixa preta corrige, é o grupo de alunos, o que que para você foi assim: "Nossa, isso aqui mudou meu jogo"? Então, as técnicas e o apoio Uhum, do dos simulados do faixa sim. preta. As correções, né? Eh, Nossa, eu achei muito bom ter essas correções, porque eu acho que tem vários, né, na internet você encontra vários métodos que os Uhum, professores dão, mas é difícil ter essa estrutura de ter pessoas, realmente sim. corrigindo os seus simulados. Uhum, Então isso para mim foi muito bom e me ajudou muito a evoluir, uhum. a cada simulado também com os feedbacks. Sim, isso é Então muito isso para bacana, mim foi porque o principal. é o que você falou, ao invés de só apontar, né, vai aqui, eu faça isso, É, você tem um tem um feedback, né, você tem uma apoio. pessoa olhando de volta: "Ó, você fez isso aqui, mas aqui você deveria fazer isso", e isso ajuda você enxergar: "Ah, tá, agora na minha próxima redação já sei que eu vou corrigir isso aqui". Exatamente. E o seu apoio também foi muito bom, ter ali, Uhum. semanalmente conversar com A você, mentoria, também né. foi um diferencial. É, Uhum. No seu caso, você veio pelo pacote de urgência, né, que tinha essa isso. pressão do tempo ali, então tinha essas mentorias incluídas comigo, mas também o pessoal quando entra, eu sempre tento fazer lá um bônus especial para os A pessoa que primeiros tem e tal. mais tempo acaba sendo mais Sim, sim, tranquilo, assim, sim. né. Mas isso é importante mesmo, ter essa questão do feedback de alguém olhando, e alguém É, que já fez aquilo que você quer fazer. E isso eu é. acho que é importante. Porque, por exemplo, se eu quero aprender a chegar na faixa preta de jiu-jitsu, eu tenho que praticar jiu-jitsu com quem? Quem já chegou na faixa preta. Óbvio que eu Sim. vou treinar com outras pessoas, mas uma pessoa que seja um faixa roxa, que nem eu, um faixa marrom, ele não chegou na faixa preta. Então ele não Uhum. sabe os caminhos para chegar na faixa preta ainda, porque ele também está na jornada. Então por isso que é importante você ter alguém que já fez aquilo que você quer fazer e que faz aquilo que você quer fazer. Não só eu, como a equipe de faixas pretas, né? Todos só tiraram ali as notas mais altas do teste, exatamente Uhum. porque a gente tem esse olhar voltado para os critérios da prova, para te mostrar, ó, Rebeca, aqui na sua redação, e eu lembro lá, as suas redações tinha lá a questão, por exemplo, estruturas complexas, né? Lá na sua, ó, tá faltando isso aqui. Na sua próxima redação, tenta corrigir. Aí, quando você começou a colocar isso, foi assim, ó, virada de chave, É, né? foi. Virada de chave. Tanto que eu lembro as suas primeiras redações, se não me engano, se foi 5 ou 5,5, não foi? Um negócio assim. Foi. Começou a ficar bem baixo, Olha ficou para você bem ver, um baixo no salto início. muito grande na hora que a gente encaixa É. a técnica ali, né, com esse olhar e essa correção. Bacana saber disso aí. Muito bem. Agora, a próxima pergunta para você é o seguinte: tem muita gente, e isso eu recebo quase que todo dia, eu acho, no Instagram, alguém perguntando isso. Uhum. A pessoa acha que só saber o inglês, ou só estudar inglês geral, vai ajudar ela na hora da prova. O que que você acha disso? Então, não vai. Não vai, porque eu achava que só o meu inglês, que eu considerava Uhum, bom, ia me ajudar na prova, ia fazer eu conseguir minha nota mínima. E quando eu conheci a prova melhor, mais detalhadamente, eu vi que vai muito além do inglês, né. uhum, Eles esperam uhum, que você, saiba como resolver a prova em si. uhum. Então é muito mais do que saber inglês, é Exato. saber como fazer a prova. E parece simples, né, mas também tem a questão ali do tempo. Então você tem Uhum. que saber fazer a prova bem Administrar o e tempo. dentro do tempo que eles dão ali. Exato, exato. Então Você pega ali o writing, por exemplo, né, as 2 redações, 60 minutos. pois O é. reading, que são 3 sessões de textos para 60 minutos.
Exatamente. 40 questões. Se você contar O listening também. o listening Você também. tem que ficar ligado. Se E o você listening ainda é desligar em 1 pior, segundo, né? já era. Ali no reading, só para fechar, são 40 questões em 60 minutos. Então você tem 1 minuto e meio por questão no máximo. No listening, que é o que você tá falando, é um dos mais desafiadores, porque o áudio vai tocando e ele não pausa, ele só toca uma vez, e enquanto ele tá rodando, você tem que ouvir, entender, ler o texto ali com as questões, pensar na resposta e escrever, tudo ao mesmo tempo. Então, é um baita de um desafio, né? Tá. Você vê que é muito mais do que entender. Às vezes você entendeu o que o áudio está Você falando. entende tudo, você entende, Entendi mas o que aí você tem falou. muitas Mas e coisas acertar a acontecendo questão? ali. Isso é que Exatamente. é o jogo do negócio, né? E, por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas meu inglês é bom, eu nem erro tanta coisa. Não é só sobre não errar, né? Quando a gente pega ali falei com você das estruturas complexas aqui, lá no writing. Isso é um critério, um parâmetro que o seu examinador quer ver. Aí a pessoa, às vezes, ela não errou muita coisa de gramática, ou não errou nada de gramática. Mas se ela não usou as estruturas complexas, a nota dela ali não passa de 4. Não é nem que ela errou, ela só não mostrou o parâmetro que eles queriam ver. Então é muito mais termos de técnica do que só de inglês, igual você falou, né? Interessante. Exatamente. E o que você acha, assim, que mais atrapalha alguém que está começando a fazer a preparação do IELTS? Bom, acho que o que mais pode atrapalhar é a questão do tempo, né, porque você precisa realmente se dedicar e ter o tempo para fazer os simulados, que eu acho que isso muitas vezes, consome muito, porque não são curtos, né, são Sim, longos. sim. Então você conseguir separar um espaço diário para você praticar todas as modalidades, pode ser bem difícil. Foi difícil para mim, e eu tive que mudar a estratégia no meio do caminho, de aumentar o meu tempo de estudo, e às vezes a pessoa trabalha ou estuda, e isso pode ser bem desafiador. Exato, olha aí para você, outro padrão aqui de faixa preta, tá? Se você não sabe, eu vou te dizer aqui agora, É, um padrão dos faixas pretas, que é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Chegamos num sim, ponto ali e falei: "Ó, Rebeca, tem que aumentar o volume de treino". exatamente. O que você fez? Beleza, vou aumentar meu volume de treino. Tem que "Ah, aumentar, mas vamos eu não tenho aumentar. tempo durante o meu dia". Você vai criar tempo. Tem que Ou você vai criar, é dormir mais isso. tarde, ou você vai acordar mais cedo, não tem o Acordar que mais fazer, cedo. né. Não tem, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não quero ter que acordar mais cedo para eu poder estudar". Beleza, mas então também não colhe os frutos de se esforçar além da sua zona de Exatamente. conforto. Eu tive que acordar mais cedo, eu implementei isso na minha rotina de Uhum. acordar mais cedo, 1 horinha ali, e Exato. já começar a estudar, e depois eu começo o meu dia, depois volto para o Aí, tá estudo. vendo? E agora, É. 60 dias depois, tá colhendo os frutos. É, exatamente. Né, se você tivesse ficado lá naquele conforto: "Ah não, vou dormir na minha cama aqui, tá quente", como é que tá o tempo aí agora na Europa? Frio, Tá frio? Pois é, aí você acordou aquele frio. frio, você fala assim: "Ah não, tão bom aqui, não vou não, depois eu faço". É aquele conforto mental Exatamente. que você posterga o seu resultado, É, né, então é assim, isso. E é eu não tinha muito tempo, né, então eu exato, precisava realmente exato. correr. Exatamente, Prioridades, né, estabelecer exatamente. A gente prioridades. sair daquela rotina para conseguir conquistar isso, né. Muito interessante, padrão de faixa preta isso aí, tá. O que você acha, assim, que talvez, seja um ponto cego de quem vai preparar para o IELTS? Olha só, algo que todo mundo que está preparando deveria fazer, mas às vezes a pessoa não faz. É porque ela não vê, ou porque ela Hum, não acha, você consegue pensar em algo assim? Fala assim: "Ó, isso aqui é muito importante fazer, talvez você não esteja vendo, mas faça". deixa eu pensar. Consegue pensar em algo assim? Algo que todo mundo deveria fazer, preparando para o IELTS, e que talvez a pessoa não está percebendo isso aí, um ponto cego da pessoa. Pode-se dizer que é aplicar as técnicas, Uhum, porque acho que a primeira impressão é que elas são bem simples e fáceis. uhum, uhum, Então, eu acho que as pessoas podem subestimar um pouco e falar: "Não, isso é muito fácil, é muito hum, simples, então não preciso dar tanta atenção, vou fazer aqui". Aí se eu lembrar de fazer a técnica, fez. "Ah, mas a outra questão não deu para uhum, fazer, tudo bem, uhum. não tem problema".
Inclusive, isso aconteceu também um pouco comigo. Eu ia aplicar, Uhum, aí na outra não deu tempo. Ah, tudo bem, não tá dando tempo, vou passar aqui, entendi. depois eu tento de novo. Aí, aí eu voltava, aplicava. Então, acho que Entendi. pode ser essa aplicação das técnicas mesmo, na Toda prática, vez, toda vez. toda Ser vez. Exatamente. criterioso com isso, né? É. Pô, sabia que tem uma palavra em inglês para quem é assim? Toma Não. muito cuidado, presta muita atenção, todo o cuidado de fazer aquilo ali. A palavra é fastidious. Já ouviu essa palavra? Palavra avançada, Não. hein? Avançada. Fastidious. Fastidious, very fastidious. A Fastidious. pessoa, ela cuida muito bem de todos os detalhes ali. É muito bom. Então, acho que esse pode ser um ponto cego. Entendi. Bacana. E o que, na sua opinião, é o pior erro de alguém que vai começar a se preparar agora? Hum, assistir simulados do speaking no YouTube. Você fez isso, né? Então você pode falar assim, Eu fiz isso brincadeira, e entrei em pânico, então não façam. porque ele cria em você uma expectativa muito alta. Exatamente. E falsa, né, porque a gente não sabe realmente a situação da pessoa que está ali Exatamente, fazendo o simulado. exatamente, exatamente. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Tanto é que eu tive uma outra faixa preta, na verdade ela foi a minha primeira faixa preta, eu estava no Brasil ainda, lá em 2019, minha primeira faixa preta. Ela fez 5 testes antes de chegar a me conhecer e conseguir passar. E aí ela falou que fazia assim, antes o meu estudo era entrar no YouTube, ficar vendo lá videozinho de simulado. Só que não funciona, né, para você aprender. Não funciona. Exatamente. Só Então, deixa mais estressado, mais ansioso. exatamente, mais ansioso, mais estressado, né. E assim, que conselho que você daria para quem já está no meio da preparação? Um conselho de faixa preta. O que você falaria para quem está na preparação? Às vezes a pessoa está Responsabilidade. naquele caminho que você naquele momento que você passou de duvidar de si mesmo: "Será que eu estou fazendo certo? Será que vai dar?" Que conselho que você daria para essa pessoa? Bom, o primeiro conselho é persistir, porque mesmo que pareça que, as coisas não estão fluindo, as coisas vão fluir. Se você fizer certinho, se você seguir, praticando, as coisas vão fluir em algum momento. E também tem outra coisa que eu percebi que as coisas fluem muito mais fácil na hora do teste do que a gente imagina. Uhum, O speaking, o writing, todas as etapas, foram muito mais tranquilas e fáceis de passar do que eu estava esperando. O speaking, principalmente, que eu estava super nervosa, ficava nervosa uhum, nos simulados, uhum. foi muito, muito tranquilo. Eu conseguia falar, eu conseguia me expressar bem, eu conseguia falar as palavras avançadas, as estruturas complexas, eu conseguia falar tudo, com muita facilidade. Então, às Uhum. vezes, a gente, cria um monstro na nossa cabeça e se a gente pratica, eu nunca tinha feito o IELTS antes, eu só fiz uma Uhum. vez, então se a gente pratica, estuda, se dedica, na hora vai dar tudo certo. Exatamente. Isso aí é muito forte, é muito forte. Porque a pessoa fala É. assim: "Simon, como que eu controlo meu nervosismo na hora da prova? Porque vai ser muito Não, às difícil, vai vezes ser não assim, tem, assim, assado". Treino, pode ser que não tenha pode nervosismo, ser na que hora não da eu tenha. não E fiquei, como que a porque gente eu tive garante treino. isso? Né, a minha visão, assim, como que você garante que você não vai ficar nervoso na hora da prova? Treinando, treinando. Imagina, de novo, eu sempre gosto de usar exemplo de jiu-jitsu, porque isso é para tudo na vida. Imagine, eu não que eu já estou mais avançado na caminhada, na faixa roxa. Imagine faixa branca. A pessoa está começando agora, chegou na academia, primeiro dia de treino. Imagina o desespero dessa pessoa na hora de ir para uma luta. Você não sabe nem o que você faz. Por quê? Você não teve treino. Hum, Agora imagina todo dia. Vamos pro treino. Chega lá no treino, tem um faixa preta. Imagina a tranquilidade desse faixa preta de aplicar as técnicas na hora de um treino. Quantos treinos ele exatamente. já fez na vida? É, Entende? Então, assim, quanto mais você treina, mais você controla o seu nervosismo e mais tranquila vai ser sua prova. Igual você falou. Porque você treinou exatamente. tanto o speaking ali, que na hora lá você já sabia o que você ia receber. Ah, vai ser assim, assado, assado. E foi, assim, assado, assado. Isso É. ajuda O writing demais. também, eu recebi um tema que eu não fazia ideia, nunca tinha Aham, feito um simulado sobre isso, e eu consegui escrever, atingir a quantidade mínima de palavras, até mais, uhum, e fluiu. exato. Agora, se você não tivesse feito treino, se você não É, tivesse feito as redações, imagina, não vai, exatamente. simplesmente não vai. E quando a gente olha para o writing, inclusive, né, só fazendo um adendo aqui,
ele é uma das mais, diria, críticas habilidades ali na hora da prova. Por quê? Pensa aqui, ó, você vem do direito e tal, mas então você não sei quanto tempo que você formou, mas você está acostumada com escrever. Uma pessoa normal, que já formou há muitos anos, qual foi a última vez que fez uma redação na vida? Muito tempo. Então, se a gente não escreve no dia a dia, se você não escreve em inglês no seu dia a dia, como que você quer chegar na Exatamente. prova de redação e escrever uma redação perfeita? Não vai acontecer, né? Por isso que o Sim. volume de treino ele é muito importante, né? Muito bem. Ó, tem uma pergunta para você agora, que é a última, Tá. para a gente encerrar. E essa pergunta eu gosto de fazer para todo mundo, especialmente para os faixas pretas, né, que são as pessoas que chegam ali no pináculo do teste do IELTS, e cada um tem uma resposta diferente, tá? Eu queria ver a sua visão disso aí. O que que para você significa não só ter passado no teste do IELTS, mas ter chegado na faixa preta, que é uma nota altíssima, o que que isso significa para você na sua vida? Eu acho que isso, aumentou muito a minha autoconfiança, porque eu duvido muito de mim, muitas vezes. Uhum, E conseguir passar com uma no em pouco tempo e com uma nota, acima do que eu precisava e conseguir a faixa preta, eh, assim, me fez eu me ver, como uma pessoa que é capaz e que, se eu persistir, eu consigo alcançar os meus objetivos. que bacana. Então, acho que foi muito importante, não só para aplicação no meu mestrado, Uhum, mas também para minha vida pessoal, que foi uma conquista difícil, sim. que eu estava com medo e que foi muito melhor do que eu imaginava, do que eu esperava, Que o legal resultado. ouvir isso, que legal ouvir isso. Fico muito muito feliz de ouvir isso aí, viu. Porque é o que eu falo, né, tem vida depois do IELTS, né, Sim, e você vai precisar do seu inglês depois do IELTS. Então eu fico muito feliz de ouvir isso aí de você, que te ajudou a sentir assim também, tá. sim, Ó, Rebeca, quero te agradecer, não só por ter aceitado a fazer a entrevista aqui comigo, compartilhar a sua história, mas também por ter confiado em mim lá atrás para te ajudar nessa jornada, tá? Eu tenho muito orgulho de alunos como você que vão lá e fazem o que tem que ser feito. Tenho certeza que a sua história vai ajudar não só inspirar, como ajudar muita gente que está assistindo essa entrevista aqui, tá? Muito obrigado. fico feliz, fico muito feliz, Simon. Obrigado, ó. Um forte abraço para você aí na França, tá? Tá Siga lá bom. no seu mestrado e tudo de bom para você, tá? Obrigada para você também. Para você que assistiu esse vídeo aqui e não nos acompanha ainda lá no Instagram, vai lá, Blyme English, começa a me seguir lá. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais conteúdo sobre isso. Até a próxima. Tchau, tchau.